mais um episódio Blush Podcast no ar. Hoje a gente trouxe uma pessoa inspiradora que com certeza vai trazer muita coisa boa, muita coisa para a gente começar a refletir, para a gente começar a pensar e quem sabe começar a transformar também. Nós estamos recebendo aqui hoje a Rosana Rocha, que é superintendente executiva de uma grande empresa pública. Ela vai poder se apresentar e nós vamos falar sobre liderança feminina. Rosana, bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Tem uma agenda tumultuada e muito trabalho. Está vindo de um evento, de 2 dias de evento, que ela contou aqui pra gente. Seja muito bem-vinda aqui, tenho certeza que as suas palavras, as suas ideias serão muito bem recebidas pelas mulheres que nos escutam e que nos assistem. Eu queria que você começasse se apresentando. Quem é a Rosana mulher e quem é a Rosana profissional também? Oi, Renata. Olá, pessoal. Todos bem? Para mim é uma grande honra, Renata, ser convidada sua, né? A pessoa que eu respeito e admiro muito. Já temos aí alguns anos de história, Sim. uma inspirando a outra. E como a Renata falou, né? Eu sou a Rosana. Eu sou mãe de 2 filhos, sou casada, tenho 41 anos, e corajosa, fala a idade. Muito corajosa. Eu sou formada em física, então, Olha. né, vocês podem imaginar que eu sou a garota aí dos números, adoro números e talvez por isso tenha, né, me encarreirado aí em um banco público. Eu sou funcionária da Caixa Econômica há 18 anos. Estou completando maioridade agora, em maio, e há mais de 10 anos eu estou em cargos de liderança, né, lá na Caixa Econômica, e eu me realizei muito nos cargos de liderança, porque naturalmente eu sempre gostei muito de cuidar. Eu fui mãe muito jovem, fui mãe aos 18 anos, né, 19 anos, engravidei com 18, bem jovem. E eu sempre gostei muito de cuidar, sempre gostei muito de servir, e eu encontrei na liderança, apesar de ser a pessoa lógica, né, de gostar de números, encontrei na liderança, no desenvolvimento humano da minha equipe, algo que realmente me transformou e tem me construído um ser humano melhor. É interessante você estar falando, né? E conhecendo a Rosana há algum tempo, apesar dela vir da área da física e gostar de números, é uma das pessoas mais humanizadas que eu conheço. Eu sei do estilo de liderança, né? A gente já teve a oportunidade de fazer algumas atividades juntas e eu tive a honra de a conhecer, além da mulher, da pessoa da Rosana, conhecer essa baita líder que ela é, inspiradora e que com certeza mobiliza não só a equipe dela, mas todas as pessoas que ela consegue levar a sua palavra, levar as suas colocações e que de alguma forma, né, você contribua muito através daquilo que você faz. Rosana, conta um pouco assim, como é que foi escolher esse caminho? Porque a liderança é uma escolha. Como é que foi, o que foi o despertar, né? E eu estava fazendo uma conta, assim, mais ou menos, pela idade dos seus filhos, quando você assumiu uma liderança, então quer dizer que eles ainda estavam pequenos, eles não eram adolescentes ainda. Eu imagino que tenha sido um baita de um desafio. Sim. Assim como é para todas as mulheres, para nós empreendedoras que também lideramos um negócio. Como é que foi para você e o porquê dessa escolha? O que te fez tomar essa decisão de seguir uma carreira gerencial? Só para contextualizar, né? Essa semana foi uma semana bem intensa, onde eu participei de vários eventos sobre liderança feminina. Por coincidência, estamos aqui fechando com chave de ouro, né, Renata? E em um desses momentos eu recordei que quando eu entrei na Caixa, meu filho tinha 3 anos. Então ele estava pequenininho. E minha segunda filha nasceu na Caixa. Então tinha 1 ano de Caixa, ela nasceu, eu tinha 24 anos. E aí, por um tempo, né, eu fiquei em cargos técnicos, dei um pause mesmo na minha carreira, para cuidar deles pequenininhos. Esse um tempo foi 3 anos, foi um tempo curto. Para ficar ali mais presente. Isso. E como eu vim de um curso de formação, né, eu fiz física, um ambiente muito masculinizado, e querendo ou não, a gente
a gente é como uma esponja, a gente absorve, né, algumas crenças que nem sempre são nossas. Sim. Então, ali na faculdade, eu já vi, né, uma certa dificuldade por eu ter sido mãe, eu já, né, já foi questionado que provavelmente eu não sequer terminaria meu curso, porque eu tinha sido mãe. Então, assim, eu fui, né, eu sofri muito esse questionamento externo e ele acaba se tornando também nosso interno. E quando eu vim para a Caixa, né, e aí eu vim, prestei o concurso, entrei na Caixa, eu vim com esse estigma que eu tinha feito a minha escolha. Então, eu tinha feito a escolha de ser mãe. Então, provavelmente eu não teria muito futuro ou não teria grandes projetos de sucesso na minha Olha carreira só, né? Uma profissional. mentalidade ali forte, né? Forte, Uma isso, crença muito que me instalada. limitava muito. Passei uns 4 anos, né, em carreira técnica, mais focada, né, na criação dos meus filhos. E aí, um despertar de vir para a área negocial, de tratar com clientes, de fazer negócio, aflorou e eu tive uma oportunidade. E quando eu cheguei na rede da Caixa, eu encontrei um monte de mulher que já eram mães, 2, 3 filhos, né, em cargos de liderança, em cargos respeitados e assim, né, mães também de sucesso, com famílias bem construídas. E aquilo falei, cara, é É possível, possível. né? É possível. Então essa história, né? Às vezes a gente ouve muito de representatividade importa. Ela importa porque ela nos inspira. Quando você vê o outro fazendo, você fala, cara, se ele está fazendo, eu também posso fazer. E aí eu quebrei essa barreira interna minha e comecei a sonhar, comecei a me jogar, comecei a me desafiar, a me desenvolver, né? E como eu falei aqui no começo, eu gosto muito de cuidar, eu gosto muito, né? Eu tenho, eu acho talvez a característica que eu tenho mais forte na minha liderança seja mesmo essa liderança de me doar, né? De me entregar, de ver o ser humano como um ser humano, de acolher quando ele precisa, de desafiá-lo, de falar a verdade. Então, com isso, acabou despertando um grande potencial que, à medida que o tempo foi passando, eu fui me desenvolvendo e isso foi abrindo grandes portas. E hoje eu falo assim com muita tranquilidade, com muita transparência, né, que foram portas muito maiores do que eu imaginei que pudessem, né, acontecer na minha vida. Legal, legal. E quando você fala dessa liderança que também gosta dos números e ao mesmo tempo Sim. sabe cuidar, de onde você acha que vem? A gente tem os nossos modelos, Uhum, tanto os sim. nossos modelos de racionalidade, quanto os nossos modelos, né, de cuidado, de humanização. De onde você acredita que venha o seu modelo? Assim, uma inspiração, ainda que você não tenha tido esse insight, né? Não sei se alguém já Uhum. te fez essa pergunta, mas de onde vem? Porque sempre vem de algum lugar. Ai, eu sou apaixonada por pessoas que fizeram disrupções na história, né? Então, tem uma foto icônica de uma ganhadora do Prêmio Nobel da Física e da Química, que é a Marie Curie, lá em 27, década de 20, onde estão as maiores mentes, hoje ainda se fala que são as maiores mentes da humanidade, ali está Einstein, está Bohr, está ela, está o marido dela, né? E ela é a única mulher numa foto de uns 30, 40 homens, né? Então Nossa, aquilo para mim em é 1920 20, a única era mulher, muito né? disruptivo. Isso, ali pesquisadora, né? Então, se eu não me engano, é em Paris essa foto, uma foto linda. Então, assim, além dela, né, tem outras mulheres fortes, mas eu sou aquela pessoa mais palpável. Óbvio que a gente olha essas mulheres, se inspiram, mas eu acho que o que realmente transformou a minha vida são as mulheres da minha vida, são as pessoas, não só as mulheres, né? Eu tenho um pai que é uma referência para mim em honestidade, em um ser humano, né, que acolhe, que ouve, que é de tranquilidade, da paz. Eu tenho uma mãe que é uma mulher de 7 irmãs,
no total de 10 filhos, onde os filhos homens do meu avô puderam fazer faculdade, as mulheres não, porque afinal de contas a mulher não precisa fazer, né, não precisa estudar, porque para dirigir um fogão você Não não precisa de precisava. estudo, né? E essa era a frase Sim. usualmente. E minha mãe, dessa realidade, né, me educou de uma forma completamente diferente para que eu tivesse minha autonomia, que eu tivesse minha carreira, que eu estudasse. Então, ela sempre me incentivou muito. E como eu te falei, essas mulheres, quando eu cheguei na Caixa, né, que eu conheci, mulheres fortes, mulheres que estavam ali, que entravam numa mesa de negociação com outros homens de igual para igual, que, né, que tinha confiança no que faziam, que tinha orgulho, que eram unidas e assim isso foi para mim foi um grande exemplo. Então, né, essas pessoas acaba, né, sendo minha fonte de inspiração no dia a Sim. dia, E você foi não só no falando passado, mas no continuam presente, né? sendo No isso. presente. Eu estava com um grupo, né, de trabalho e a gente fez uma pergunta assim: qual é a sua referência em termos de liderança, uma pessoa que Sim. você admira? E o seu nome foi citado. E além de perguntar, né, quem seria essa Uhum. pessoa, por que essa pessoa, qual a habilidade, qual a qualidade dessa pessoa fazia com que ela fosse admirada, né, Uhum. por outros. E eles falaram da paz. E você falou que o seu pai era essa pessoa da paz. Sim, Então, sim, olha só como o ambiente familiar, né, o sim, ambiente, os ambientes que a gente vive, sim, independente de ser na nossa casa, no trabalho, como isso vai repercutindo no sim. que a gente faz, como isso vai repercutindo na percepção que as pessoas têm a nosso respeito. Mas eu achei muito bonito ele trazer assim a sua imagem associada a uma líder que é assertiva, que dá resultados, mas que tem e transmite paz. Né? E eu Sim. achei muito significativo, assim, eu queria te dizer que isso é Oh, uma virtude obrigada. sua, a gente não tinha combinado isso Não antes, e mesmo. eu não tinha me lembrado, de verdade, você foi falando, e a hora que você Aham. falou do seu pai, né, ser essa pessoa assim, eu falei, agora eu lembrei dessa história, e dá pra gente entender de onde vem, e como a Sim, gente pode inspirar sim. outras pessoas também a fazerem isso, a terem essa E, e liderança. isso no núcleo familiar, Renata, às vezes a gente, né, e eu nesse momento fiz isso, assim, a gente olha muito o ascendente. Eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe. Mas a gente vai chegando num estágio de vida, a hora que os filhos vão crescendo, que a gente começa a olhar descendente também, né? Então, o que que eu aprendo com os meus filhos? Eu costumo falar muito assim, olha, quando você escolhe um cargo de gestão, é a mesma complexidade de escolher ser pai e mãe, porque você já não é mais responsável somente por você, mas Perfeito. por outros, né? Você não está fazendo mais só por você, você está fazendo por outros. E os meus filhos, assim, minha filha me ensina muita coragem, meu filho me ensina a ser questionador, me ensina a ser a pessoa, né, da tranquilidade. Meu marido me ensina a ser a pessoa que tem uma visão analítica e crítica das situações. Então, assim, é bacana quando a gente vai fazer esse tipo de análise, porque você vê que você não é um só, né? A Rosana é a soma de várias pessoas importantes na minha vida. E aquela máxima, né? Me diga com quem tu andas. Então, assim, as pessoas que estão próximos a nós, elas nos influenciam, elas nos transformam. Então, a Sim. gente precisa cuidar muito disso, né? E precisa cuidar mais ainda, da mesma forma que elas te influenciam, você está influenciando outros. Exato, eu acho que é aí que está a grande Isso, responsabilidade que a gente tem quando exatamente. escolhe esse lugar, porque nós estamos Isso. sendo observadas o tempo todo, né? Eu digo assim, quando eu estou trabalhando com gestores, eu falo, olha, sempre que a equipe, alguém, algum membro do seu time tiver alguma dúvida, ele vai olhar para Para você, você. para pensar como você reagiria, como Uhum. você faz. E a Exato, partir dali, ele vai tirar o exemplo para ele poder ter um determinado comportamento. Então, assim, exato. olha a grandeza da responsabilidade, né? Bem isso que você trouxe. Não é só por mim mais, Sim, mas eu impacto a vida de outras pessoas
nesse lugar que eu escolhi estar, Sim, né, Rosana? sim. E você acha que tem diferença, assim, na expectativa de uma liderança conduzida por uma mulher e numa liderança conduzida por um homem? Como é que você enxerga isso? Tem expectativas diferentes externa e interna. Eu percebo em nós mulheres que a gente ainda tem, como a gente percebe, que não temos muitas mulheres em cargos de alto nível de liderança, eu exijo de mim um nível de perfeccionismo, de competências desenvolvidas máximas. Então, assim, Excelência. excelência, isso. Eu exijo de mim um nível de excelência em tudo. Se eu não estiver excelente em tudo, eu não corro risco e eu não sequer tento, né? Sequer me jogo nessa oportunidade ou nessa disputa. Então, acho que essa é a primeira interna. A externa, eu percebo que ainda existe um movimento de invalidação, né, por parte das equipes. Questiona muito, da mesma forma que eu tenho essa expectativa, que eu exijo isso de mim, quando eu vejo uma mulher líder, automaticamente eu vou exigir isso dela, né? Então, eu quero que ela seja perfeita. O homem, ok, ele não é tão bom, né? Vamos dar um exemplo, ele não é tão bom de comunicação, mas ele é um ótimo analista, ele é um ótimo, né? Enfim, a gente faz esse, né? A gente permite, né, essa diferença. A mulher não, eu espero que ela seja excelente em tudo. Tudo que ela precisa fazer, que ela seja excelente. Isso pesa, né, Rosana? Não, Pesa bastante para a não, mulher. isso torna a missão praticamente impossível, né? Sim. Quando eu exijo isso de mim, automaticamente, quando eu vou fazer uma autoanálise, ou vou falar, opa, para esse cargo, eu acho que esse profissional tem que ter. Uma dessas 10 características que eu acho que esse profissional tem que ter, eu não domino 100%, opa. Isso já me deixa. Já me desestabiliza. Isso, é uma característica muito feminina, sim. de fato. Eu sequer De vou lá fato. concorrer, sabe? Existe uma pesquisa e eles chegaram à conclusão e tem um nome, é o efeito Dunning-Kruger. E que ele diz o seguinte: fizeram uma pesquisa com os homens, do tipo, quanto você acha que você é capaz de resolver esses problemas? E aí os homens deram umas respostas e fizeram a mesma pesquisa com as mulheres. Existia uma média, em termos de inteligência, existia ali uma média comparativa, né? Inteligência da parte intelectual mesmo, QI. As mulheres, dentro dessa média, ficaram abaixo da nota e os homens ficaram acima da nota. O que isso quer dizer? Que mesmo que eles não soubessem responder sobre aquele assunto, eles iam lá e falavam alguma coisa. Sim. E o comportamento das mulheres era: eu não sei, então eu me sinto inferior, eu me sinto pior, né? Eu não me sinto completa. E é uma diferença de mentalidade. Sim, e que eu acredito que a gente precisa repensar, né, esses modelos que a gente internaliza de masculino e feminino. Até porque nós temos os dois lados. E como é bom a gente aprender a equilibrar isso, né, Rosana? Eu acho que na posição que você se encontra, você deve praticar isso, às vezes sem perceber, mas de usufruir desse nosso lado masculino e também desse lado feminino, que é esse do cuidado, esse da humanização. E isso é muito bonito, mas é interessante a diferença, demais, né? Não, e você falando dessa questão da gente ter o lado masculino e feminino, né? É incrível como quando você se torna uma líder, automaticamente as pessoas, e aí, né, essas diferenças de percepção, automaticamente as pessoas esperam de que você seja uma líder boazinha. Quando depara com uma líder mulher, né? Eu já acho engraçado porque eu levo na esportiva e tá tudo bem. Na verdade, eu vejo como um elogio. Que eu chego em uma equipe que ainda não me conhece, eu começo a fazer as ações, as mobilizações, passa uns dias, as pessoas falam assim: nossa, chefe, você é exigente, né? Tipo assim, eu tava achando que ia ser mamão com açúcar com você, né? Eu falo, não, sim, eu sou exigente, e fato né? é que E eu mulheres... quero alto desempenho, Sim, com e certeza, vamos... competitiva, chamando o seu lado masculino. Exato. E as mulheres que são
colocadas, chamadas de boazinha, pode ter certeza que elas não estão sabendo se apropriar do seu lado masculino. Isso. Não é uma obrigação. Nós precisamos ser boas para nós, para Sim. nossa família, para a sociedade. Mas boazinha não é uma virtude. Ela vai acabar te prejudicando, principalmente se você almeja uma carreira que é de liderança. E a gente tem que quebrar aquele estigma também de você ser um bom líder, você precisa ser bonzinho, você precisa ser permissivo, não tem absolutamente nada a ver, Absolutamente, nada a ver, absolutamente. né? Então você pode ser um excelente líder, um excelente gestor e ser uma pessoa de alto desempenho que, né, tratar com respeito, as pessoas gostam de ter orgulho das conquistas. Então, você ser Sim, permissivo, bonzinho, não exigir nada de ninguém, não vai nem levar, sempre você vai né? ter uma equipe feliz, Eu acredito que né? sempre, Sempre não não terá, né? terá. Sempre não terá uma equipe feliz, né? Sim. Porque começa a ser uma coisa, a gente chama da liderança laissez-faire, né? Que toca de qualquer É, de qualquer jeito, deixa ir jeito, acontecendo, exato. deixa as Tanto pessoas irem, tanto faz, né? faz, e você Sim, acaba perdendo ali a possibilidade de ajudar essas pessoas. E o nosso papel é esse, né? É isso. transformar, é influenciar, Sim, é ajudar as sim. pessoas a levá-las a alcançar algo maior, que seja Exa- importante para mim, para elas, para a organização, que a gente exatamente. consiga atender, né, a vários interesses. Por que que você acha que é importante a gente parar para falar sobre esse assunto de liderança feminina? Assim, o que que te mobiliza com relação a isso? Ai, são tantas coisas, né? Além de tudo isso que a gente já discutiu até agora, né? De assim, de ter diferenças de expectativa, né? Nossa, mas também das nossas equipes, dos homens, de ter as nossas crenças que às vezes, né? Nos impede de buscar essas funções. Porque, se eu vou ser uma grande líder, eu não posso ser uma mãe, eu não, né? Enfim, são várias crenças que a gente sabe que existe. Mas assim, hoje eu participo do Conselho Deliberativo do Sebrae e semana passada eu estive em um evento do Sebrae delas e a gente, né, participei até de um momento lá de discussão sobre poder, sobre grana, sobre a mulher na liderança. E foi algo assim muito tocante. Hoje de manhã minha filha até comentou isso porque ela foi me assistir e ela falou: "Mãe, eu fiquei tão emocionada Que de lindo! ver aquela mulherada, um monte de mulher negra, um monte de mulher, né, que você percebe que não é mulheres que às vezes esteja, né, ali no topo da economia, de empresas de grande relevância, mas um tanto de mulher com um caderno na mão, ouvindo o que vocês estavam falando e anotando, a gente percebia que elas realmente queriam aprender. Então, assim, quando a gente fala de liderança, né, de liderança feminina, é uma grande oportunidade. Eu fico muito emocionada mesmo, porque quando eu dou oportunidade, quando eu reconheço uma mulher, e aqui eu estou falando da mulher, porque a gente está falando sobre liderança Sim, feminina, sim. né? Quando eu reconheço uma mulher pela competência dela, eu estou transformando, sim, a vida dela. Mas eu estou também construindo um mundo de equidade, um mundo onde todo mundo vai poder contribuir, um mundo de muito mais riquezas, porque se hoje eu estou com 60, 70% dos seres humanos sendo produtivos, se eu tiver 100%, se eu tiver 100% das pessoas no seu auge, no seu máximo, né? O quanto de riqueza a gente vai poder construir. Então, quando eu falo de liderança feminina, eu estou falando, né, da mãe ter condições de alimentar o filho dela, eu estou falando da mulher, lógico, ter sucesso e ir onde ela quiser. Eu estou falando da gente poder ter os nossos filhos sem esse peso de achar que eu vou precisar fazer uma escolha, que eu vou precisar invalidar um aspecto da minha vida. Então, são muitas coisas bonitas, né, por trás de um movimento que às vezes parece batido, mas que ainda pode alcançar outros níveis, outros patamares. É um assunto tão importante para ela que realmente os olhos estão aqui lacrimejados e dá para Sim. perceber que essa emoção é muito verdadeira.
E aí você falou da sua filha, né? Imagino que seja um grande exemplo para ela te Sim. ver nesse lugar com pessoas anotando as coisas que você fala. Tem alguma estratégia que você aplica em casa para desenvolver a liderança dela enquanto mulher, que ela está na adolescência Sim, tá na ainda, mas daqui a adolescência. pouco vai estar aí, né, no mercado de trabalho. E eu falo não só de liderança no sentido de ocupar um posto, mas uma Uhum. liderança de saber tomar as próprias decisões, de saber que ela Sim. pode investir naquilo que ela achar que é mais Uhum. interessante, sabe? De tomar as rédeas, de ser líder da vida. Sim, Como é que sim. você prepara a sua filha para isso, Rosana? O que que você faz? Tem alguma coisa específica? Acho que a primeira coisa, eu não tenho aquilo, isso é de mulher, isso é de homem, Uhum, né? Isso é nosso, é você quer fazer? Então é muito isso, é você, uhum. né? Eu tenho um casal de filhos, um homem e uma mulher. Então, Sim, da mesma forma, quando eu falo de liderança feminina, quando a gente fala de feminismo, eu estou falando em educar as nossas filhas, mas eu estou falando talvez até mais em educar os nossos filhos e em nos perfeito, educar, perfeito, né? Porque a gente traz também um monte de coisa completamente errada, porque perfeito. veio da nossa educação, porque tá aí, eu estou escutando todo dia e eu vou replicando. Então, assim, nela, eu acho que ela me ensina mais do que eu ensino ela. Ela já nasceu com uma Que coragem. demais, que demais. Assim, muito do que eu tenho né, dessa coragem de enfrentar, eu via nela. Ela pequenininha já, não, eu vou fazer porque eu quero fazer, né? Decidida, Decidida. Então, resolvida. isso ela não puxou de mim, ela puxou do pai. Pai é advogado, sabe argumentos para tudo, Aham. então, e fala assim, não, eu quero isso, e por quê? Porque isso e pronto, né? Não tem Uhum, uhum. negociação. Mas uma coisa assim, e aí são as pequenas, eu acho que são as pequenas coisas que a gente vai ensinando, né? Eu quero fazer alguma coisa, mãe, um exemplo. Esses dias ela esqueceu a garrafinha na academia. Mãe, você passa lá na portaria e pega a garrafinha para mim? Ela no carro comigo. Mãe, pergunta o guarda se a garrafinha está lá. Eu falei, não, Uhum, você pergunta. uhum. Mas como que eu pergunto? Eu falei, você vai Perguntando. chegar, vai falar bom dia, como que você está? Aham. Posso te pedir um favor? Né? Então tenha coragem, né? Se lance. Então tem um Sim. problema na escola. Né? Mãe, o professor corrigiu minha prova errada. Você já conversou com o professor? Uhum. Ai, mãe, conversa com ele. Como que eu converso? Então, assim, ensinar ela né, a se aproximar, a se apresentar, a criar conexão com as pessoas. Acho que falta muito isso Sim, hoje, sim. né? E nós estamos carentes e nossos filhos não estão sabendo fazer essa conexão, né? Perfeito, De chegar em perfeito. qualquer lugar, chegar na porta da escola e abrir um sorriso e falar bom dia para o A porteiro, orientação, né, né? Rosana? Sim, A conversa. liderança maternal, a liderança da Isso, educação mesmo, dos filhos, exato. de prepará-los para esse mundo, né? Sim, e Me e a educação, gente, é muito mais do que chegar e falar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, Perfeito, perfeito. né? E isso me remeteu a uma história, quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, talvez, não tinha celular ainda, né, mas tinha o telefone em casa e eu queria conversar com alguma amiguinha pelo Uhum, telefone. E aí teve uma certa época que eu comecei a pedir, né, mãe, você liga para fulana de tal que eu quero falar com ela? Aí ela falava assim: "Não, minha filha, liga você. Pode pegar o telefone, você vai discar, tá aqui o número, você pega e liga e você." E eu uhum. morria de De vergonha. vergonha. E se o pai Acreditem, eu atender? era E uma se a pessoa mãe, tímida. a irmã atender? O que que eu vou falar, né? O que que eu Exato. vou falar, meu Deus do céu? Mas a gente vai ensinando a romper Uhum, essas barreiras. Por mais que isso, seja uma criança introvertida, reservada, que às vezes é da personalidade da pessoa, isso, mas o mundo tá aí. E a pessoa vai precisar aprender a se colocar, vai aprender a desenvolver ali o seu próprio espaço, o seu exato. próprio lugar. E a gente tem que criar para não depender dos pais. Uhum, Isso é educação. A gente ensinar as nossas crianças a evoluir, né? isso. De não ficar ali também acobertando, atravessando na frente, né? A minha filha hoje tem 5 anos e muito mais nova que eu com esse Uhum, negócio do telefone. Eu já coloco ela para fazer as coisas. Então, mamãe, pede para fulana para eu pegar um pirulito.
Uhum. Eu falo, não, minha filha, pode ir lá e pode E falar. pedir, né? Eu vou junto com Conversa. você. Eu seguro na mão dela e falo, eu vou junto com você. Mas chega lá, você fala, fulana, por favor, posso pegar um pirulito? E eu Sim, estou ensinando ela. Porque isso não vem pronto. A não vem, liderança não vem não pronta, vem, não né, Rosana? mesmo. A liderança é desenvolvida e não é uma Demais. coisa que vem naturalmente, né? Muita gente Uhum. acha que o líder Sim. nasce líder, que o Não, vendedor nasce nasce aprendendo a vendedor, vender, que a sim. pessoa que é comunicativa nasce comunicativa e desenvolta. Não é assim, eu tô contando para Não, vocês, eu era uma pessoa sim, extremamente tímida, né? Não me comunicava e eu precisei desenvolver essa habilidade para sobreviver no mercado. E hoje exato. faço um negócio junto com isso. Então, que maravilha é a gente usufruir dessas possibilidades e ensinar também a próxima geração, né, de que esse é o caminho. Eu acho que isso é uma Uhum. liderança, a liderança da vida, que é maior Sim, do que sim, qualquer outra liderança. exato. Se você tivesse o poder hoje de mudar alguma coisa específica com relação à liderança feminina, o que que você mudaria? Assim, se você pudesse, sabe, mão de Midas, se você Aham. pudesse tocar ali e modificar isso, o que que seria? Ou romper, de repente, falar, isso aqui não vai existir mais. Dentro da liderança feminina não vai existir mais. O que que seria isso? Ai, provavelmente, eu falo, eu gosto muito de falar liderança feminina, porque a gente, infelizmente, a gente ainda tem, infelizmente, a gente ainda tem uma grande diferença nas avaliações, nas expectativas, nas oportunidades para as mulheres, Sim, né? sim. Então, o meu sonho mesmo é de quando eu falar de liderança, eu estou falando pela competência do ser humano que está por trás dessa liderança. Uau. Ponto. O gênero dela é irrelevante, Indiscutível. indiscutível. Uhum, Exatamente, o gênero uhum, dela, ela nasceu, é DNA, uhum, né? uhum. Então, esse é o meu sonho, que eu chegar aqui e vamos discutir liderança, Renata. Uhum. Ponto final, né? Vamos falar sobre profissionais de Competências, alto desempenho, ponto final, habilidades, habilidades, o que que eu posso fazer de melhor. sim. Então, esse é o meu sonho, da gente não precisar mais falar de liderança feminina. E isso vai acontecer o dia que nós tivermos as mesmas oportunidades, as mesmas condições e formos reconhecidas pelas, pelas mesmas exigências, né? Uhum. Formos exigidas pelos mesmos padrões. Então, esse é o meu sonho. Lindo sonho. E tem muito trabalho para Oh, ser feito até chegar lá, né? E a gente não faz só com duas mãos, a gente não, precisa não de várias mesmo. mãos para fazer. E que bom que a gente está aqui juntando essas mãos, Sim, não só a minha com a sua, mas também de todas as pessoas juntantas. que estão nos assistindo. Sim. Rosana, como é ser gestora, ser líder de uma empresa do tamanho, do porte, da relevância da Caixa Econômica? Como é estar nesse lugar, né? Conduzindo equipes, inspirando, influenciando essas pessoas? Como é que você enxerga a sua própria liderança dentro dessa empresa gigante que é a Caixa Econômica? Ah, eu sou apaixonada, sou muito realizada mesmo, né? Profissionalmente falando. Como eu falei aqui no início, as portas que foram abertas eram muito maiores do que qualquer expectativa daquela criança que nasceu lá no meio da floresta amazônica, no interior do Pará. Então, hoje, poder estar aqui falando sobre liderança feminina, falando sobre gestão, sobre alto desempenho, sobre resultado, né? Porque sim, liderança feminina é isso, né? Liderança feminina é profissionalismo, é uma grande honra. E por ser uma empresa pública que promove, né? Porque eu costumo muito falar isso para as minhas equipes, o quanto é bonito e realizador a gente trabalhar em uma empresa como a Caixa.
E uma empresa que tem sim, né, o viés de ter resultado, mas cada R$ 1 que a gente tem, que a gente constrói de riqueza, a gente devolve para a população e a gente devolve para quem precisa. Então é muito lindo você poder realmente colocar comida na mesa de um ser humano que está passando fome, né? É muito lindo você poder realizar o sonho da casa própria de uma família, você poder levar água, saneamento para para uma comunidade que não tem. Então, por trás de todas as realizações pessoais, a gente tem uma realização de caráter social maravilhosa. Então, eu acho que torna tudo ainda mais, né, romântico, mais realizador, porque realmente assim toca, né? Toca o nosso coração. Sim. E é o olhar da Rosana humanizada, né? Não é essa Rosana que teve um resultado X, Y ou Z em termos de retorno financeiro para a empresa, Sim, sim. mas da Rosana que fez parte e conduziu times e equipes para realizar sonhos de pessoas que estavam precisando, né? E que Isso, através do trabalho você pôde participar dessa exato. realização de forma direta ou indireta. Isso é muito bonito e significativo mesmo. Vamos falar de competências e habilidades, que você falou do seu sonho, né? De não precisar Vamos. discutir gênero, mas de falar, vamos discutir liderança, as Liderança. competências da liderança. Porque Isso, para homens e mulheres nós já alcançamos esse ideal, vamos imaginar assim. isso. Quais seriam as habilidades mais importantes, mais impactantes ou talvez essenciais que você, no decorrer da sua experiência, 10 anos, né, na liderança, Sim. que você percebe que elas realmente fazem diferença na carreira? Acho que a primeira delas, a gente tem a tal da escuta ativa. Você realmente ouvir a outra pessoa e não ouvir o que você gostaria de ouvir que ela está falando, Sim. né? Porque a gente tem um coador que passa só algumas coisinhas que muitas vezes não conecta, né, com aquela pessoa da sua equipe. Então, essa escuta realmente ativa é uma das competências, e eu acho que uma das mais complexas, porque você, gestor, você é muito treinado para falar, para Sim. dar comando, para direcionar, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas ouvir, você já tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, acho que essa seria uma delas, a colaboração. Então, você precisa desenvolver, se você não tem naturalmente, você precisa desenvolver o seu espírito colaborador, porque uma andorinha só não faz verão, não faz Não mesmo. E mesmo. se você não sabe colaborar, você não colabora com sua equipe, então você vai tratá-los com comando e às vezes controle, faz, faz, faz. Que torna-se muito mais cansativo para ambos os Exatamente, lados. isso. E você não vai ter a parceria dos seus pares, você não vai compartilhar com as pessoas, com os seus pares, as melhores práticas. Se você não compartilha, você também não recebe, né? Então, seja colaborador. E eu não sei como que vocês falam, você vai poder me ajudar, mas assim, a tal da linguagem, né? De você falar de forma positiva, de você abordar Otimismo. isso, de você abordar, né, a linguagem não violenta, Sim, né? sim, comunicação não violenta. Isso, comunicação não violenta, porque também acontece muito nos líderes, porque a gente acaba desenvolvendo muito, né, essa comunicação mais incisiva, mais direta, faz o tempo urge, vamos embora, e de repente você está um cara insuportável, né? Você não sabe mais conversar com as pessoas, você já não consegue mais criar empatia. E se você não consegue criar empatia, meu amigo, você está sozinho. Tá sozinho e Isso, não vai chegar em lugar em algum, lugar algum. né? É Exatamente. interessante. Quando a gente olha o histórico, né, do desenvolvimento da liderança,
Os primeiros modelos que a gente teve foram baseados em, por exemplo, se tinha uma altura, uma determinada altura, uma determinada força, né? Então a gente vai percebendo como isso vai se transformando. E aí veio depois essa liderança do comando, é quem fala mais alto, é quem impõe mais a sua voz, né? Até chegar nesse modelo de liderança hoje não é o quanto eu sou bom em oratória, mas o quanto eu sou bom em escutatória, em primeiro lugar, que é essa escutativa, né? A gente tem 4 níveis de escuta. A primeira escuta que a gente fala em download, que é essa que você está escutando, não está escutando, na verdade, às vezes você já está pensando na resposta que você vai dar, principalmente com esse nível de pensamento acelerado que a gente tem. A outra escuta é a escuta fática, que é uma escuta baseada em fatos, que ainda não é uma escuta conectiva e profunda. Ela é baseada em fatores externos. Depois a gente começa a melhorar um pouquinho e vai para a escuta empática. Aí sim eu já começo a perceber o outro, entender a dor do outro, né? Até que a gente chega no nível de escuta, que é essa escutativa, que nós chamamos de escuta generativa. Essa é a escuta verdadeira. É eu te olhar, é eu te compreender e eu estar disposta, sem julgamento, sem pensamentos aqui acelerados, simplesmente dedicada a te olhar de verdade, na íntegra, e está disposta a receber aquilo que você está dizendo. Isso é precioso. E nesse mundo que a gente vive, cheio de estímulo, cheio de dispersões, né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa, a pessoa está aqui mexendo no computador, a pessoa está aqui mexendo no celular. Isso não permite uma escuta generativa. E às vezes a gente está fazendo isso com os nossos filhos, dentro de casa. Né? Eu me policio muito, não digo que eu não faço, tá? Porque às vezes eu faço. E ela me chama atenção, ela já tá numa fase de falar assim, mamãe, desliga o celular, vamos brincar comigo. Então eu falo, opa, é aquele momento da gente acender mesmo o nosso sinal de alerta. E não tem como ser colaborativa, se eu não estiver ouvindo, e é no sentido de perceber, né? Eu estou ouvindo, mas ao mesmo tempo eu estou vendo. Eu também estou sentindo com essa pessoa. E quando eu colaboro, Renata, eu provavelmente vou ter que abrir mão. Então eu já não vou mais naquela ânsia de só eu ganho, só você me dá, sabe? Quando você vai com essa expectativa de colaborar, você vai ter que negociar, você vai ter que, opa, vou ganhar, mas vou perder, agora eu te ajudo, porque eu consigo, amanhã você me ajuda. É isso. Né? E isso vai criando uma rede de confiança que se torna muito mais forte do que qualquer competência que você desenvolvesse sozinha. Cria uma força incrível e sustenta os times. Isso. Sustenta muito os times. Exatamente. Principalmente para alcançar alta performance, né? A confiança é a base. É a base de tudo. E fazendo um gancho aqui com a liderança feminina, o que eu percebi nos últimos anos, e eu tenho buscado desenvolver isso na minha equipe, com aquela história, né, de nós mulheres, para ser líderes, né, trazer o nosso viés masculino, que eu chamaria? Energia masculina. Nossa energia masculina. O que eu percebi? Nós, mulheres, estávamos nos tornando mais solitárias, nos tornando muito, né, comando-controle, porque era isso que eu olhava e que eu via na liderança masculina e que eu não tinha, né? Então, eu acabei me tornando uma mulher que não sabia colaborar, que não sabia, né, escutar, exatamente, porque eu preciso direcionar a minha equipe, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, porque senão não vou ter sucesso. E aí, né, eu percebi que estávamos, né, a minha equipe e as mulheres líderes femininas, eu percebi que elas estavam ficando sozinhas. Então a gente começou a discutir isso, né, nos feedbacks, nos momentos oportunos, olha, toma cuidado com isso, com aquilo, não precisa de tanto. E sabe uma das coisas que eu mais gosto de perceber na mudança com relação à liderança? É que a gente sai daquele modelo, né? Que tem uma pessoa à frente que está puxando outras pessoas, quase que arrastadas para levar para um determinado lugar. Não estou puxando, não, estou empurrando, né?
E às vezes às com vezes está chicote, atrás, né? Empurrando com o chicote, É. é isso aí. Para uma liderança que hoje se configura com uma figura que está no centro. No centro. E não é no centro das atenções, Sim. mas é no centro das conexões. Porque aqui eu estou conectado com exato. todas as pessoas, eu sei ouvir Isso. todas as pessoas, eu sei participar, eu sei colaborar e Exatamente. criar essa rede que realmente é o que desenvolve essa força para o time prosperar. Isso. Não tem nada Que mais lindo. lindo que isso quando a gente fala da liderança, de gestão de times para alcançar alta performance, né, Rosana? E liderança, a gente transforma a vida das pessoas, né, da nossa, né, mais especificamente da nossa equipe. É uma máxima que eu sempre tenho, né? Deixar a unidade, o dia que eu sair de uma determinada unidade, uma equipe, eu deixá-la um pouco melhor do que quando eu cheguei. Então, tenho essa responsabilidade. Rosana, qual que é a sua maior? Né? É tal resultado, é tal patamar de entrega? Não. É ser pessoas melhores, processos, né, mais profissionais, mais seres humanos também, Sim. principalmente. Né? Quando a gente desenvolve as pessoas no ambiente de trabalho, automaticamente elas vão criar uma consciência maior e vão ser uns seres humanos melhores. Com certeza. Né? Perfeito. Então, Esse é o seu extrapola legado, muito né? só o trabalho, né? É um legado, isso é construir um legado, isso. né? Você poder levar ali a ter uma transformação para que saia diferente daquilo que quando você começou esse Exato, trabalho e que tem muito exatamente. valor. Rosana, o que você diria para a gente encerrar para as mulheres que têm muita vontade de ser líder de uma empresa ou do próprio negócio, que ainda não são, por motivo de crença, por motivo de ainda não ter tido essa coragem, né, de tomar frente, de se lançar, de correr riscos. O que você diria para essas mulheres? Fala ali para elas. Oh. Primeiro, se esse é seu sonho, pode acreditar, pode ir, pode, né, se lançar de coração, que você vai encontrar, sim, muitas dificuldades, porque é natural, né? Nós somos seres humanos, a gente precisa se desenvolver, precisa aprender, mas que é muito possível e, principalmente, é muito realizador, sabe? É muito forte, Muito. é muito. Quando você faz o que você gosta, sua vida, eu costumo brincar assim, que sua vida fica colorida. Ela sai do preto e branco e ela fica colorida, porque as coisas realmente fazem sentido. Todos os dias você vai acordar com um motivo, né, para fazer ainda melhor. Sim. E eu diria que essas mulheres podem começar liderando a própria vida. Inicialmente, começar liderando as suas emoções, a sua família, os seus desejos, os seus sonhos, tomando posse cada dia de quem ela é, de quem ela quer se tornar também. Você vai aprender, né, a falar sim e a falar não. É tão difícil, às vezes, a gente saber falar o que eu quero. Isso. Não é fácil. Né? Então, eu não quero isso, sim e não. E se eu quero, eu vou buscar. Isso é libertador, né? Esse poder da gente fazer essa escolha. Vou dizer sim ou vou dizer não. Tem nada melhor que a autonomia. Isso é poderoso. Nada isso é melhor, muito poderoso. Né? Rosana, muito obrigada por você ter participado. Tá aqui um exemplo de liderança inspiradora pra gente. Uma liderança feminina que trouxe tanta coisa, tanto aprendizado, e que a gente possa te receber aqui mais vezes para compartilhar com mais mulheres que certamente estão se sentindo mobilizadas pela sua fala e pelo seu exemplo, acima de tudo. Mais uma vez, obrigada, e foi uma honra te ter aqui. Obrigada, Renata. Sucesso! E meninas, se lancem! Blush Podcast, encerrando mais um episódio. Até a próxima!